Olá, turma, tudo bem? Graças a Deus pela saúde de cada um de nós. Vamos iniciar mais uma semana. Já tivemos aulas de língua portuguesa hoje, agora será de artes, e para isso você irá precisar do livro do livro didático, desse livro mais grosso, onde estaremos estudando mais um pouco sobre coleções e algumas formas de se organizar, né? Para quem pretende fazer ou quem já está fazendo alguma coleção aí na sua casa. Aí na página 6, vocês irão abrir na página 6, iremos estudar a página 6, 7 e 8 do livro de artes, tá certo? Todo mundo animado aí para iniciar mais uma semana de aula? Então, graças a Deus, né? Porque hoje já são 19 de outubro, já estamos caminhando aí para as últimas semanas do mês de outubro. E que cada um continue com saúde, né? Que é muito importante para que a gente consiga resolver tudo aquilo que é proposto, né? A tia Isabel aqui, vocês aí na casinha de vocês. E já quero desejar uma ótima semana para cada um, tá certo? Vamos usar. Todos já abriram aí na página 6 do seu livro? Então vamos lá. Aqui na seção lápis na mão, depois de a gente ter visto já essa página anterior, vocês já desenharam, né? Que era para mostrar um desenho como você arruma seu quarto. Eu espero que vocês tenham feito. Aqui na página 6, nessa seção, nós iremos ver uns tipos de coleções bem interessantes e que é muito importante para quem tantas coisas, né? Não vá para o lixo, tem como a gente organizar, também se for para o lixo, mas também tem como separar, que é o caso das garrafas, das tampas, de alguns baldes mais velhos. Então vamos lá. Observe 3 formas de organizar conjuntos de objetos. Né? Converse com seus alunos sobre elas, né, pessoal? Aqui nós temos 3, ó. Na primeira são tampinhas, só que é organizada de uma forma. Na segunda também, já aqui são baldes. Nós vamos estar vendo um pouquinho. Na primeira foto nós temos, deixa eu colocar aqui na primeira foto aí, temos tampas amontoadas de formatos bem parecidos, mas de diferentes cores, certo? Na segunda, há tampas semelhantes. Elas estão organizadas em fileiras de acordo só que com a cor. Agora, a gente já vê mais organização aí na segunda foto. Já na terceira foto, há baldes do mesmo formato. Eles têm o mesmo formato nas cores vermelha, preta e branca. Certo, pessoal? Aqui, ó, na terceira foto. Eles têm o mesmo formato, por isso que foi possível ele encaixar e fazer essa arte aqui. Olha que lindo, pessoal. Lembraram de alguma coisa aí? Lembra algo para vocês? Pessoal, o artista aqui, ele conseguiu compor, né, usando esses baldes nas cores vermelha, preta e branca. Ele compôs o desenho de uma cobra no chão. No caso aí, o objetivo é chamar a atenção, né? Ele chamou a atenção usando essas cores e fica um pouco chocante, né? E nos ensina, nos incentiva a organizar, formar conjuntos, né? Ele usou cores e formas e formou um conjunto aí bem organizado. Tanto na foto 2 como na foto 3, a coleção aí já está bem mais organizada, né? Sendo possível formar uma cobra aí, a cobra coral. Quem não viu ainda pessoalmente, mas já viu em fotos, tá certo? Então vamos falar mais um pouquinho aqui sobre essas 3 formas de organizar as tampinhas e também os baldes. Nós vamos estar conversando na próxima página. Lembrando, pessoal, que vocês devem acessar o QR Code. Nesse aqui, você pode estar no segundo, no QR Code número 2, você pode estar usando a lupa para estar vendo essas coleções aqui mais próximo,
Você pode estar utilizando a lupa. Aqui, por exemplo, tem várias tampinhas, vários objetos de plástico, e com a lupa você vai estar identificando melhor. Você pode aproximar e estar vendo melhor, tanto as cores como a forma que foi arrumado essas coleções. Então, vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. Vamos seguir aqui para a página 7, aliás. Aqui, voltando só um pouquinho na página 6 aí, tem as informações sobre esse artista, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ele na página 7 aí. Né? O Luiz Henrique Schwank, né? Um artista que desde cedo já gostava de arte, de fazer arte e usava utensílios plásticos para fazer isso, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Aqui tem algumas perguntinhas para a gente conversar sobre essas coleções aí da página 6. Como os objetos estão organizados em relação às cores, pessoal? Na primeira imagem a gente viu o que? Na primeira imagem a gente viu que tinha cores variadas, misturadas aleatoriamente, né? Já na imagem 2, as cores eram variadas, só que separadas em fileiras de acordo com a cor. Na imagem 3, ele utilizou 3 cores, lembra? Vermelha, preta e branca. Ele foi alternando, mas ele utilizou somente 3 cores e baldes de formatos iguais. Vamos aqui para a segunda conversa, para a gente conversar um pouquinho nessa segunda. Os formatos dos objetos são iguais? Parecidos ou bem diferentes? Lembra da primeira imagem? Na primeira imagem, os formatos são parecidos. Na segunda imagem, formatos iguais, né? Lá na segunda imagem, eles são iguais. E já na terceira, são formatos iguais também. De que maneira eles foram colocados no espaço? Vamos voltar um pouquinho lá? De que maneira eles foram colocados? Aqui na imagem 1. Aqui, ó, eles são objetos muito parecidos, mas eles estão amontoados, né? De qualquer maneira. Já na segunda imagem, a gente pode observar o que aí na segunda imagem, pessoal? Eles estão alinhados, ó. Olha aqui, além de estar alinhados, eles estão em fileiras por cores, ela organizou por cores, né? São realmente iguais e foi organizado por cores em fileiras. Já na imagem 3, ela ficou disposto formando o desenho sinuoso de uma cobra coral, como a gente viu, né, pessoal? Ele foi alternando, aí, ó. Ele alternou alguns baldes vermelhos aqui, ó. Vermelho, preto e branco. Ele foi alternando e ficou muito bonita essa obra que ele fez aqui. Tem como organizar, então, as coleções, não é mesmo? Vamos ver um pouquinho aqui, continuando. A representação da cobra coral, que é a figura 3, é uma criação do catarinense Luiz Henrique Schwank. Ele utilizava baldes, mangueiras, bacias e outros objetos do cotidiano em suas obras, organizando-os de forma criativa. E realmente, né? Pelas 3 obras que as 3 formas de organizar que a gente viu aí, pode observar que a obra dele, que é essa que ele formou com a da cobra coral que formou, nós vimos 3 formas de organizar objetos, mas na obra de Henrique, de Luiz Henrique aí, que ele fez, que foi da cobra coral, olha como ele utilizou esses baldes e fez coisas maravilhosas. Aí a gente fica imaginando como é que ele utilizava as mangueiras, né, bacias. Né? Então, se a gente pesquisar sobre Luiz Henrique Schwank, a gente vai poder ver outros tipos de obras dele, além dessa que ele fez usando as 3 cores de balde aí, tá bom? O artista quando criança, vamos falar um pouquinho sobre ele. Aqui, ó. Luiz Henrique Schwank. Ele nasceu em 1951 e faleceu em 1992, pessoal. Ele faleceu ainda muito novo. Aqui um pouquinho da história sobre ele. Nasceu em Joinville, Santa Catarina.
Em 1962, quando ainda era criança, teve um desenho premiado no 11º Salão Nacional de Arte Infantil, promovido pelo jornal Folha de São Paulo. Morreu aos 40 anos, mas deixou mais de 5.000 obras, pessoal. Olha a quantidade de obras, né? Já pensou isso organizado no mesmo lugar? 5.000 obras, entre esculturas, pinturas, desenhos e instalações. Então, ele passou pouco tempo aqui na Terra, né, pessoal? Mas ele fez coisas maravilhosas, utilizando objetos que, por muitas vezes, as pessoas não iam usar mais, que ia parar no lixo, e com isso ele fez grandes obras de arte. Aqui está a foto dele, né, do artista. Ele é de Santa Catarina, no caso, né? O artista plástico catarinense Luiz Henrique Schanck. Você pode estar pesquisando e vendo mais algumas obras dele, além dessa que a gente pôde ver aqui no nosso livro, tá bom? Vamos aqui para essa página. Opa, sessão Vamos Brincar. Vamos ver um pouquinho, vou colocar em prática um pouquinho do que a gente já viu aqui no livro, no capítulo 4 de História. Que tal produzir uma obra como a de Schanck? Reúna diversos materiais recicláveis e organize-os do seu jeito, né? Quando fala diversos, pessoal, não quer dizer que tem que ser muitos, como aquela quantidade de balde, né? Não quer dizer que tem que ser vários objetos, mas algumas caixas que sejam diversas. E se você não tiver como reunir esses objetos, você pode estar imaginando, de qualquer forma, né, como a sua obra vai ficar depois de pronto, como ela ficaria. Que objetos você utilizaria para fazer essa obra de arte, baseada assim nessas obras de Luiz Henrique Schanck? Então, imagine como sua obra vai ficar depois de pronto e resiste aqui. Né? Você pode pensar assim, fazer uma obra utilizando tampinhas, caixas, digamos que caixas do mesmo formato, ou diferentes formatos, não tem problema, mas caixas, por exemplo, de creme dental. Vai pensando aí nos objetos que você usa com mais frequência na sua casa, ou até embalagens de achocolatado, tampas de algum objeto mesmo, a própria tampinha da garrafa de PET. Então, você pode imaginar como ficaria essa obra de arte depois de pronto. Pensa no objeto, né, e como ela ficaria. Tenta passar aqui para o papel, tá bom? A aula de arte termina por aqui e a tia Isabel retornará na semana que vem, né, com mais um pouquinho sobre esse capítulo 4, que fala de alguma forma, pessoal, essas aulas de artes, ela fala muito do nosso dia a dia, né? Porque a maioria das pessoas que fazem coleções, elas não começam de um dia para o outro, não. Elas acham interessante um determinado objeto e começam a guardar alguns objetos, e quando ela viu, ela já tinha material suficiente para criar, né, a sua coleção, para começar a sua coleção. Então, você pode estar pensando nisso aí também, tá certo? Beijo e até a próxima aula de artes.